Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Gladstone Araújo, eu sou conselheiro e coordenador da Comissão de Divulgação do Conselho Regional de Biologia, 4ª Região. Nós falamos hoje do espaço Gilberto Pedrali, né, na sede do CRBio 04, em Belo Horizonte, e estamos aqui para a nossa 5ª edição do nosso evento chamado Papo com Biólogo. Hoje, o nosso evento ele está sendo também transmitido ao vivo, né, pelo Facebook do Conselho, e aí os internautas vão poder curtir, compartilhar e enviar também perguntas, né, para dar exatamente formato, né, ao nosso evento, que é essa interação contínua que a gente busca com os nossos profissionais. E lembrando que esse mesmo evento, futuramente, ele também vai estar disponível no YouTube, né? Bem, os biólogos eles podem participar também através dos nossos todos os canais de comunicação, né? Nós temos vários, nós temos Twitter, Facebook, Instagram. Então é fundamental que o tempo todo vocês façam essa interação com o conselho que é de vocês. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre licenciamento ambiental, né? É uma das maiores áreas de atuação da nossa profissão. Sem dúvida, é aquela que nós temos maior número de ARTs, anotações de responsabilidades técnicas, e que tem maior interface com as políticas de meio ambiente da União, dos estados e também dos municípios, né? Então, o tema do nosso Papo com Biólogo de hoje será a atuação dos biólogos na área de licenciamento ambiental. Para palestrar e para debater com os participantes, estão presentes os biólogos Bruce Amir e Tiago Mesker, né? Ambos são conselheiros do Conselho Regional de Biologia e atuam na área de consultoria e têm larga experiência na gestão de projetos de licenciamento ambiental. O nosso primeiro palestrante, né, aliás, vai ser uma conversa entre os dois aqui também. O primeiro, né, está aqui à minha esquerda, é o Bruce, né, Bruce Amir. Ele é biólogo, formado em 2001 pelo Instituto Metodista Isabella Hendricks, é auditor ambiental, especialista em gestão ambiental de resíduos sólidos pelo IEC PUC Minas e em planejamento e gerenciamento ambientais, além de MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, e é sócio-gerente de projetos da Gaia Consultoria Ambiental. O nosso outro colega também é conselheiro do CRBio 4, Tiago Metzger. Ele é biólogo pela UFOP, pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre e doutor em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela UFMG, é sócio da AMIR Projetos Sustentáveis e conduz há mais de 12 anos atividades de pesquisa, planos e projetos nacionais e internacionais. Teve até na Tailândia, um dia desse aí, né? Destaque para as áreas de ecologia, quantificação de carbono, florestal, de recursos hídricos, atua na gestão e gerenciamento de grandes projetos de desenvolvimento urbano relacionados principalmente à infraestrutura, sustentabilidade, resíduos sólidos e mobilidade. Então, nós temos aqui, né, o nosso espaço, que é o Conselho Regional de Biologia, 2 profissionais que atuam na área e uma plateia, né, e todos os internautas prontos para a gente começar a nossa 5ª edição do nosso Papo com Biólogos sobre licenciamento ambiental. Vamos lá? Bom, gente, boa noite. Como o Gladstone falou, né, a nossa intenção é de fazer realmente um bate-papo com vocês. Tá? Então, nós vamos fazer uma apresentação, uma troca de experiência aqui. Eu e o Tiago, nós vamos colocar para vocês, né, o papel do biólogo no licenciamento ambiental, tá? Trazendo para vocês um pouco da nossa experiência e, ao final, nós vamos abrir para as perguntas, para a discussão. É realmente um bate-papo, né? E também nós vamos estar respondendo, caso haja, as perguntas dos internautas que estão nos acompanhando aí pela página do Facebook do Conselho. Tá? Bom, boa noite a todos. Gladstone já nos apresentou, então vamos direto ao assunto. Como nós vamos falar aqui um pouco sobre a atuação do biólogo no licenciamento ambiental,
é importante primeiro a gente entender muito bem quem que é esse sujeito, né? Quem que é o biólogo, porque realmente o biólogo ele começa a ter a sua atribuição e o desempenho da sua função a partir do momento da sua formação, o diplomado, né? E devidamente registrado no Conselho. Só para a gente entender da plateia aqui, quem que já atua no licenciamento ambiental? Ok? Quem que são os estudantes? Temos muitos estudantes também? Ótimo. Então, principalmente para os estudantes, é importante entendermos que, para a devida atuação do biólogo, é importante, depois das atribuições oficiais, né, das academias, estar devidamente registrado no Conselho, né? Essa é uma premissa fundamental, porque, diferente disso, qualquer questão é exercício ilegal da profissão, e isso sujeito às penalidades civis e criminais que todo cidadão está sujeito. Então, antes de mais nada, antes de atuação, é importante conhecimento. E isso é uma mensagem, né, Bruce, que a gente gostaria de deixar aqui para os biólogos, o conhecimento frente à legislação, às áreas de atuação, onde que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para que a gente consiga desempenhar bem as nossas atribuições. O Tiago estava falando, né, do que é ser profissional, quem é o profissional biólogo, né? E nós colocamos aqui, não adianta o biólogo ficar preso apenas às questões técnicas, né? É importantíssimo o profissional conhecer a sua legislação, conhecer as resoluções do CFBio, as portarias do CRBio, e nós fizemos questão de colocar aqui em primeiro lugar o Código de Ética do Profissional Biólogo, né, que é a resolução CFBio número 2 de 2002. Né, quando vocês formaram, e aqueles que ainda vão formar, né, vocês fazem o juramento na formatura, e a gente deixa essa questão da ética, né, profissional como o primeiro ponto nosso aqui para qualquer tipo de trabalho, não só na parte do licenciamento ambiental. Nós temos a resolução CFBio 227, essa é uma importante lei que nós temos do biólogo, que é nela onde são descritas todas as atividades que o profissional biólogo pode realizar. Tá? Então, a gente vê demais o pessoal perguntando, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? O Tiago vai dar uma abordagem maior nessa resolução. Nós temos também o parecer do CFBio número 01/2010, que ele faz uma revisão, era um grupo de trabalho que foi elaborado para revisão dessas áreas de atuação. A resolução CFBio 301 de 2012, onde a gente tem os procedimentos de captura, contenção, marcação, soltura e coleta de animais vertebrados. Isso aqui é importantíssimo para a questão do licenciamento ambiental, né? Essas normas, essas leis e resoluções que a gente está trazendo aqui, né, a gente quer ressaltar a importância do profissional em conhecê-las para aplicar no seu dia a dia. E nós temos ainda a portaria do CRBio número 107, que trata da questão de inventário florestal PTRF PRAD. Era uma questão que muitos biólogos nos perguntavam, mas eu posso assinar inventário florestal? Nós temos uma portaria que nos respalda isso, tá? Então a resposta é sim. E nesse contexto, nós temos que entender que a nossa profissão, ela é sim cercada de uma série de áreas de sombreamento, visto que a nossa legislação, ela não coloca um caráter de exclusividade para a nossa área de atuação. Então, por isso que é importante o biólogo ter esse conhecimento da legislação, do que pode fazer, como pode fazer, para ele poder se posicionar frente a essas diferentes profissões e essas diferenças de mercado que sempre vão nos cercar, né? É muito comum aqui no Conselho, na nossa vida profissional, sermos questionados sobre a nossa atuação, visto que existem outras entidades, outros conselhos que também fazem a sua guarnição profissional. Então, é importante o biólogo ter o conhecimento para saber se posicionar perante essas situações. Só lembrando também, né, Tiago, quem dita o que o biólogo pode ou o que não pode fazer
é o conselho, é o seu conselho profissional. Né? Não é nenhum outro profissional que vai te ditar, falar, você não pode isso. Então, quando alguém tiver qualquer dúvida, recorre ao conselho, né? Faz uma pergunta ao conselho para saber se você está apto a exercer qualquer tipo de atividade. Né? Então, é um dos questionamentos que nós temos visto demais aí o pessoal falando, mas o fulano disse que eu não posso fazer. Né? Na verdade, quem diz que pode ou que não pode é o seu conselho. E a gente tem uma questão também, como o Tiago mostrou, do sombreamento, isso inclui a parte do licenciamento ambiental. Né? O licenciamento é uma atividade multidisciplinar, né? Ela necessita de diversos profissionais, das diversas áreas de atuação, principalmente no caso de um EIA-RIMA, que é um documento mais complexo, é um estudo, né, que exige uma equipe multidisciplinar. Então, é normal, né, na parte de meio ambiente e em outras áreas também a gente ter esse sombreamento. O que a gente tem que ter em vista é que, independente do profissional que tem capacidade para fazer ou não, nós temos que pensar sempre pelo bem comum, pelo bem ambiental, né, e não ficar atrelado a essas discussões, o que pode, o que não pode, a gente sempre pensar no bem ao meio ambiente, a efetividade do seu estudo ambiental. Bom, e nisso, acho que uma das principais legislações que a gente tem que ter em mente é realmente a resolução CFBio 227, onde ela define as áreas de atuação do biólogo. Dentro dessa resolução, nós temos 88 áreas de atuação para o biólogo, sendo que 46 são em meio ambiente e biodiversidade. Aí nós vamos ter ainda 26 áreas de atuação no segmento da saúde e mais 16 na biotecnologia e produção. Hoje, nós vamos focar um pouco mais na questão de meio ambiente e biodiversidade, que são mais afetas à área do licenciamento ambiental. Aqui estão as principais, são as mais voltadas para o licenciamento dentro da área de meio ambiente. É só para mostrar para vocês o poder do biólogo para a atuação nesses segmentos. Então, nós estamos falando de auditoria ambiental, bioespeleologia, está tão agora em voga o estudo de cavidades, o estudo da fauna subterrânea. Então, nós podemos fazer um estudo de fauna específica de um organismo ou de um grupo cavernícola? Sim, nós podemos. E não só executar, nós podemos coordenar equipes, nós podemos montar equipes multidisciplinares e fazer a coordenação técnica, nós podemos montar a equipe, capacitar todos eles para que eles tenham um determinado desempenho naquela atividade, como bem executar. Assim também, para o biomonitoramento, biorremediação, diagnóstico, educação ambiental, é uma área de atuação do biólogo, gestão de recursos hídricos e bacia hidrográfica, então é uma área também que hoje tem muitas agências de bacia discutindo planos diretores de recursos hídricos, projetos hidroambientais. Todas essas áreas são, sim, possibilidades de atuação do biólogo. Inventário e manejo de produção da flora nativa e exótica, ou seja, também podemos trabalhar com florestas plantadas, né? Questões ligadas a micro-organismos, ecossistemas aquáticos límnicos, conservação do patrimônio fossilífero, são diversas as nossas áreas que nós podemos atuar não só na execução, nós temos que tirar uma imagem do biólogo, não tirar a imagem, mas fortalecer outras imagens, que o biólogo é só aquele biólogo de campo, que pode só coletar bicho, que pode só identificar planta. O biólogo ele tem que trabalhar na gestão, na coordenação, lidar. O Bruce tem trabalhado muito nisso dentro do Conselho, a questão do empreendedorismo do biólogo, para que ele tenha a sua empresa, é capaz de captar os seus trabalhos, participar de uma licitação, conseguir, no momento em que você estiver trabalhando uma determinada atividade, fazer o preenchimento correto da sua RT, de forma que você coloque. É uma coordenação de uma atividade específica, é uma elaboração de um laudo, porque isso tem uma importância para o seu acervo técnico, isso tem uma importância na hora que você colocar a sua CAT, né, disponível para as licitações. Outras áreas, restauração de áreas degradadas e contaminadas, esse é um ponto também às vezes, de sombreamento, mas é uma área de atuação também importante para o biólogo.
a questão de treinamento, ensino na área de biodiversidade. São diversas. Aqui nós separamos algumas das 46 áreas daquele item de meio ambiente e biodiversidade. É importante conhecer a 227 para que saiba de todas as áreas de atuação do biólogo. Bom, e aí nós temos ainda a Resolução 350, que ela vai especificar exatamente aquilo que eu estava reforçando sobre as diferentes formas de atuação. Uma coisa são as áreas de atuação e agora as diferentes formas de atuação dentro especificamente do licenciamento ambiental. E nesse item, eu acho que talvez o artigo mais importante dessa resolução CFBio 350 é o artigo 3º. Então, ele vai definir quais são as nossas formas de atuação dentro do licenciamento. E olha aqui para vocês verem. Assistência, assessoria, consultoria, aconselhamento, recomendação, direção, gerenciamento, fiscalização, ensino, condução de equipe, orçamento, perícia. É essa mensagem que a gente quer passar para vocês. O biólogo, ele não precisa ser somente um executor de campo. E isso não tem demérito nenhum. Se o cara é um grande especialista, um taxonomista, e ele tem as atividades de campo vinculadas, é excelente, ele é um super especialista nessa área e que faça realmente isso da melhor forma. Agora, ele não precisa se limitar a isso. Ele pode trabalhar de uma forma muito mais ampla na gestão do conhecimento voltado aos estudos ambientais. E nós temos diversos profissionais que trabalham como coordenadores ou como gestores dos projetos ambientais, né? Seja de um EIA-RIMA, seja de uma grande empresa, de uma mineração, de uma hidrelétrica. Nós temos vários profissionais que atuam nessa área. Como o Tiago, né, falou, não é só a parte de campo. O profissional, lógico que ele tem que ter o conhecimento técnico dele, né? Quando a gente fala dessa questão do empreendedorismo para o biólogo, nós temos diversos profissionais que hoje possuem a sua empresa, né? Sabe muito bem da parte técnica, mas não tem o conhecimento de como gerir o seu negócio, não tem o conhecimento de como levar a sua empresa, seja de consultoria, seja de assessoria, né? Então, essa que é uma das questões que a gente está buscando trazer para o profissional através de uma parceria junto ao SEBRAE, né? Existe um curso sendo oferecido aos profissionais, né, biólogos, e as inscrições estão abertas, mas o que a gente tem percebido é que essa demanda existe, mas os profissionais ainda estão um pouco acanhados em buscar, em se profissionalizar, em se capacitar na área de empreendedorismo, né? E aqui chamar a atenção só para mais um ponto, que aí vai ter tudo a ver com a fala inicial do Bruce e o nosso fechamento. A responsabilidade técnica. Essa é uma questão também fundamental na atuação do biólogo. Ter responsabilidade técnica por aquilo que ele está fazendo. E isso quer dizer que o biólogo vai responder, em todos os casos, sobre aquela sua atuação. Olha aí para vocês verem os desastres que aconteceram, a tragédia da Samarco, acidentes da barragem de Rio Branco, entre diversas outras. Neste momento, chama-se a atenção, salta-se aos olhos a questão da responsabilidade técnica. Mas o biólogo tem que estar atento a nisso, desde as pequenas coisas a essa grande escala. Quando você está dando um treinamento, um curso, uma capacitação em educação ambiental, o biólogo tem que ter consciência que ele está trabalhando dentro das normas legais, dentro de questões éticas plausíveis, fazendo o desenvolvimento da profissão e da capacitação das pessoas dentro das melhores práticas. Isso tem tudo a ver com a sua responsabilidade técnica perante aquilo que você está fazendo. E no momento em que você assina uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, você está se comprometendo perante a sociedade e perante a lei de tudo isso que você está fazendo. A gente passou para vocês, então, uma parte da legislação do biólogo, né, mas nós não somos advogados, mas é importantíssimo também nós termos conhecimento da questão, para quem trabalha em licenciamento ambiental, nós temos que ter o conhecimento pleno das leis que regem o licenciamento ambiental, seja municipal, estadual ou federal. Tá? Aqui nós colocamos as principais,
né, que nós temos a resolução CONAMA de 86, 0186, que trata da parte de licenciamento. Ela teve algumas alterações com a 1186, com a 0587 e com a CONAMA 237 de 97, né, mas ela é considerada uma legislação inicial, um start na questão do licenciamento ambiental de grandes empreendimentos. Só uma lembrança, Bruce, aqui na resolução CONAMA 01 de 86 tem uma coisa que hoje o licenciamento ambiental fala muito, na hora que nós falamos de avaliação de impactos sinérgicos e cumulativos, né? Já desde 1986, a preocupação de uma análise integrada, de uma avaliação de impactos mais sinérgica, que contabiliza questões ambientais, sociais, econômicas, de forma a gente conseguir realmente ter uma avaliação com base nos diagnósticos, mas que realmente reflita aquelas interações e aquele cenário que você está estudando, né? Seja num licenciamento, seja num outro tipo de trabalho. Inclusive, ela cita também quais são os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental, seja por EIA-RIMA, né, aqueles que têm significativo impacto ambiental, estão listados. E nós temos as particularidades também da legislação estadual, né? Nós temos o novo Código Florestal, eu citei aqui o Código Florestal Federal e o Código Florestal Mineiro, que segue o exemplo do federal, mas ele tem algumas adaptações, algumas diferenciações aí, que a nossa é a 2922, de 2013. A ADN-COPAN, que no estado de Minas Gerais é considerada também a nossa lei base para qualquer tipo de licenciamento ambiental, nela vem descrito todas as atividades passíveis de licenciamento ambiental, né? É uma lei que é obrigação do profissional que trabalha com licenciamento ambiental, ele tem que ter conhecimento com relação a isso, né? Qual é o enquadramento das atividades, se vai de classe 1 a classe 6, o que não é passível de licenciamento. O decreto estadual 44844, de 2008, ele trata da questão do licenciamento ambiental, das fases do licenciamento ambiental e, principalmente, dos códigos, né, das autuações, das infrações ambientais. Tá? Então, é importante também o profissional conhecer tudo que você verifica dentro de uma empresa para saber se aquilo é uma infração. Ela está descrita nesse 44844, que foi alterada pela 47137 agora, recentemente. Ela teve algumas alterações, né? Mas ela não foi revogada, ela continua valendo. Tá? A resolução CEMAD é 1905, para quem trabalha na parte florestal, né, de inventário florestal, na questão de supressão, e a estadual 21972, de 2016, do ano passado, que ela trata da nova estrutura do órgão ambiental estadual. O que nós vamos tratar aqui, basicamente, dos estudos ambientais, né, como que o biólogo atua dentro dos estudos ambientais de licenciamento. Nós temos a questão do EIA-RIMA, né, o RADA, que é um relatório utilizado na revalidação das licenças, as AFs, Autorização Ambiental de Funcionamento, que pela nova lei da CEMAD, né, vão ser alteradas, né, ainda não foi, mas vão ser alteradas para o licenciamento ambiental simplificado, né, pela 21972. Isso aqui ainda está em fase de transição, ainda não está implementado, então, por enquanto, ainda é emitido pelo Estado a AF. O RCA-PCA, que é um estudo um pouco mais simplificado, se comparado com o EIA-RIMA. E aí nós temos a questão florestal do PRAD, do PTRF, do inventário florestal e a questão de fauna também, com relação aos monitoramentos de fauna, que é um grande campo, né, de atuação do profissional biólogo. Pegando pelo EIA-RIMA, primeiramente, né, nós temos diferentes termos de referência, então, para algumas atividades no Estado, nós temos termos de referência específicos para essas atividades. É importante o profissional ter conhecimento, tudo isso, essas informações todas estão disponíveis no site da CEMAD, né? Então, para quem trabalha com o meio ambiente, para quem trabalha com licenciamento ambiental, estar familiarizado com o site do órgão ambiental do Estado, né, de Minas Gerais, é importantíssimo para a execução, para você saber como são os procedimentos no licenciamento. Dentro do EIA-RIMA, né, nós temos a questão do diagnóstico ambiental, talvez a parte do estudo mais trabalhosa, né, e mais cara do estudo, em função
da particularidade em relação aos profissionais que atuam no diagnóstico. Você tem que trabalhar com meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. E, então, você tem profissionais de diferentes áreas atuando nisso aí. Na parte do meio socioeconômico, na parte do meio biótico, onde o biólogo atua diretamente, né, na fauna e na flora, você tem o diagnóstico ambiental da flora, levantamentos florísticos, né, o levantamento de fauna, como eu mostrei para vocês, a gente tem legislação específica, também existe legislação estadual para isso, tem tem portaria do IBAMA, né, também que trata da questão de coleta, captura de animais silvestres, né, para esse tipo de trabalho. Você realizou o diagnóstico, né, ambiental, você tem conhecimento da área daquele empreendimento ou do futuro empreendimento, né, a ser implantado. Você conhece quais são as características, você tem aqui as informações daquela região ou daquela localidade onde o empreendimento vai ser instalado ou onde ele já existe, né. Com isso aqui, você vai fazer a avaliação de impacto ambiental, AIA. Também é competência do profissional biólogo atuar nessa avaliação. Né, com base nesses dados aqui, você vai avaliar quais são os impactos, né, se são impactos significativos, se são impactos mais leves, mais brandos, qual é a abrangência desse impacto, se são impactos temporários, se são permanentes, se são impactos reversíveis ou irreversíveis. Então, você faz toda uma avaliação de impacto dentro do EIA-RIMA. A participação do biólogo, ele pode ser, como nós falamos, coordenador do estudo, como um todo, do EIA-RIMA, ele pode ser o executor, supervisor, ele pode participar como apoio técnico. Algumas pessoas questionam, mas eu não tenho experiência ainda para participar, como é que eu vou tirar uma ART e tudo? Você pode participar no apoio técnico. Né? Então, você vai acompanhar, você vai dar o suporte para a execução do trabalho e você pode tirar uma ART como apoio técnico. E só um detalhe, nesse momento, a importância de você preencher corretamente a sua anotação de responsabilidade técnica. Dentro aqui do meio biótico que o Bruce falou, nós podemos ter aqui no desenvolvimento uma equipe aqui de mais de 20 profissionais. Um para mastofauna, um para herpetofauna, um para ictiofauna, outro para entomofauna, um para grupo específico de flora, de epífita. São N profissionais. Mas aí você foi contratado para fazer um diagnóstico, por exemplo, da herpetofauna. Você foi contratado para fazer um diagnóstico da herpetofauna ou você foi contratado para fazer o diagnóstico da herpetofauna, fazer a avaliação de impactos e a proposição de programas? Porque uma coisa não vive sem a outra. Então, é importante, na hora de você vincular isso à sua ART, que você fez o diagnóstico, colaborou com a avaliação de impactos e com a proposição de programas. Isso vai contar na hora do seu acervo técnico. Isso vai contar na hora que você tem que participar de uma licitação, onde demanda a experiência de um profissional. Então, isso é importante o biólogo ter uma habilidade, porque, às vezes, na correria do dia a dia, você vai ter que emitir uma RT, você quer entrar no sistema, isso é muito rápido, e você vai colocar lá, execução de serviços de herpetofauna. Não, dedica um tempo, faça um texto, escreva isso coerentemente com o que você foi contratado, porque isso vai fazer bem para o seu desempenho, para o seu desenvolvimento profissional. E a partir da proposição de medidas mitigadoras e compensatórias, né, a gente ressaltou ali a questão de ética e responsabilidade. O que a gente vê, em alguns casos, né, alguns profissionais tentam amenizar a situação. Então, quando a gente coloca aqui a ética e a responsabilidade profissional, é que quando você identifica um impacto significativo, você fez a avaliação de impacto, você fez a AIA, identificou que ele pode ter, né, mesmo que seja possível, né, você tem impactos que são efetivos, que realmente vão acontecer, então tem aqueles que são possíveis de ocorrer. Então, quando você tem esses impactos, você tem que ter realmente uma proposição de medida mitigadora. Mesmo que essa tenha um custo para o empreendedor, mesmo que essa exija um tempo maior para a sua execução, né,
cabe a sua responsabilidade técnica nisso aqui. Propor as medidas, sejam para mitigar o impacto, para minimizar esse impacto, ou para você compensar. Olha, o impacto existe, não tem jeito de eu mitigar ele vai ocorrer, mas eu posso fazer uma proposta de compensação desse impacto. Tá? Então, aqui entra muito a questão da ética e da responsabilidade profissional do biólogo. Tá? Nós temos a questão da elaboração de parte ou como um todo. Como eu falei para vocês, vocês podem participar dentro de um EIA-RIMA, né, ou somente de uma parte, ou fazendo ele como um todo, coordenando ele, elaborando a parte textual. Né. Além disso, você tem a sua responsabilidade na audiência pública. Caso seja requerida audiência pública para este projeto, você tem que ir lá fazer a apresentação técnica do seu trabalho, né, e, como o Tiago ressaltou, a questão da responsabilidade técnica do profissional dentro desse estudo. O RADA, que é o Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental, ele é um estudo que é realizado durante a etapa de revalidação da sua licença de operação, ou seja, o empreendimento já é licenciado, já está regularizado, vai vencer a licença dele e então elabora-se o RADA. Existe também diversos termos de referência dentro do site da CEMAD para a elaboração desse estudo. Nesse trabalho, você vai fazer uma avaliação do desempenho ambiental da empresa, ou seja, você vai avaliar como que se comportaram os sistemas de controle e tratamento das emissões ambientais. Emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos sólidos. Você vai verificar se os sistemas de tratamento estão com uma eficiência efetiva, se eles estão apresentando resultados satisfatórios dentro das normas, dentro dos parâmetros exigidos na legislação. Né? Então, você faz toda uma avaliação, se for necessário elaboração de gráficos, se for necessário planilhas, resultados, né, coletados ao longo dos anos de operação da empresa. Então, você faz essa avaliação. Como eu falei, verifica a eficiência de todos os sistemas de tratamento, faz a avaliação do cumprimento das condicionantes. Essas condicionantes da LO foram cumpridas integralmente, parcialmente, teve alguma pendência, ou teve alguma que foi descumprida, né? Então, você faz toda uma avaliação, vai fazer a proposição das melhorias no processo, né? Então, pode ser, inclusive, que essa sua proposição ela entre como uma condicionante da próxima licença de operação. Então, se você verificou, olha, o sistema de tratamento de esgoto não está eficiente, então você pode propor uma mudança, uma adequação ou mesmo a instalação de um novo sistema de tratamento. Olha, a caixa separadora de água e óleo não está apresentando eficiência, não está retendo óleo, está passando muito óleo. Então você pode propor essas alterações e elas podem inclusive entrar como condicionantes da próxima licença. Né? E você tem também a sua responsabilidade técnica sobre esse trabalho. A autorização ambiental de funcionamento. Muitas pessoas me perguntam com relação à responsabilidade. Olha, quando eu tirei a minha ART para fazer uma AF do empreendedor, eu tenho responsabilidade sobre o empreendimento e tudo. Principalmente o pessoal me pergunta muito como que você vai cobrar isso, se eu vou fazer uma cobrança anual, se é mensal, ou se eu cobro uma única vez, emito a ART e pronto, acabou. Bom, vale lembrar que quando você faz a AF, existe um documento que chama termo de responsabilidade. Existe esse modelo dentro do site, né? Quando você formaliza o FOB junto com toda a documentação, você apresenta esse termo de responsabilidade, entretanto, ele tem que ser assinado pelo titular do empreendimento. A gente vê alguns empreendedores colocando, não, é o profissional que vai assinar, não, isso aqui tem que ser o dono, o titular do empreendimento que tem que assinar isso. Tá? O profissional que vai emitir a sua RT, ele assina apenas a sua ART. E aí ele tem que tirar uma ART como responsável pelo gerenciamento ambiental das atividades. Por que o órgão ambiental cobra isso aqui? Ele quer saber se existe um profissional legalmente habilitado que acompanhou ou que está acompanhando aquele empreendimento no quesito das obrigações legais, né, com relação aos parâmetros estabelecidos na legislação. Por quê? Porque o empreendedor, ele não é obrigado a saber da parte técnica, mas o profissional aqui, com a sua ART, ele tem que saber da parte técnica. Né? Seja emitindo um relatório, né, ele pode emitir um documento, pedir a assinatura do proprietário e falar, olha, assina esse documento aqui, porque aqui é onde eu tenho as minhas recomendações. Né? E os dois têm a responsabilidade, sim. Né? Caso aconteça alguma coisa, é lógico que a Supram vai apurar, vem cá, essa responsabilidade foi de quem? O profissional alertou,
o proprietário com relação a isso, ou não alertou nada, simplesmente tirou a sua RT? Então, existe essa responsabilidade, sim. Agora, claro, se você tiver um documento assinado pelo proprietário de que você recomendou, você fez a sua recomendação técnica, você fez toda a sua avaliação ambiental do empreendimento, as suas sugestões para que ele tivesse uma efetividade no cumprimento legal, ambiental, então você tem, olha, Supran, eu fiz isso aqui, ele não cumpriu. Eu já tinha orientado, eu vim aqui, fiz todo o meu papel, fiz o que eu poderia fazer, mas a execução, eu não posso tirar o dinheiro do bolso, quem tem que fazer é ele. E se em algum momento você, como profissional, também observar que o empreendedor ou o empreendimento já descolou das obrigações legais inicialmente estabelecidas e que regiu essa assinatura dessa sua RT como responsável técnico, você pode ir lá e dar baixa na sua RT. Você pode ir lá e falar assim, olha, a partir de hoje eu não sou mais o responsável técnico por esse empreendimento. Então, dessa forma, você se resguarda para que também questões que fogem da sua competência possam ser feitas sem a sua concordância, né? Como a AF é um procedimento simplificado, o órgão ambiental não é obrigatória a sua ida ao empreendimento, a sua fiscalização ao empreendimento, ele precisa estar assegurado de que a operação do empreendimento estão dentro das normas vigentes, das normas e legislações ambientais vigentes. Tanto é que está escrito aqui, estão em operação os equipamentos ou sistemas. Tá? Então, na hora que você assina a sua ART, você está atestando que aquele empreendimento está em conformidade. Bom, então, continuando, agora nós temos o RCA-PCA, é o Relatório de Controle Ambiental e o Plano de Controle Ambiental. O RCA ele é um documento mais simplificado do que o EIA, ele é em procedimentos que são dispensáveis de EIA-RIMA, você elabora o relatório de controle ambiental, e o PCA, ele realmente é onde você vai colocar os programas em caráter executivo. No EIA ou no RCA, você colocou quais seriam esses programas, e aqui no PCA agora você vai descrever esses programas em detalhe executivo. Como o Bruce colocou, existem vários termos de referência, é importante que o profissional esteja atualizado perante o site, seja da Supran, seja do IBAMA, seja da CETESB, seja de qualquer estado ou município, é importante o profissional estar atualizado nos termos de referência, podendo fazer aí também diagnósticos ambientais. No RCA, por várias vezes, você pode fazer diagnósticos com base em dados secundários, você não precisa ter toda aquela sistemática de um diagnóstico ambiental com esforço amostral, com captura, marcação e recaptura, mas pode ser um diagnóstico ambiental um pouco mais simples. Um detalhe também é porque no EIA-RIMA, o profissional biólogo ele pode assinar como coordenador do estudo, entretanto, ele não pode assinar sozinho. Como eu falei para vocês, é um estudo que demanda uma equipe multidisciplinar. Você precisa ter outros profissionais, meio físico, meio socioeconômico, isso aí você precisa de ter outras áreas de profissionais atuando nessas áreas aí. No caso do RCA, dependendo das características do empreendimento, do termo de referência, você pode assinar sozinho. O biólogo pode assinar sozinho. Claro que, como o Tiago falou, tem algumas informações aqui que você vai utilizar com base em dados secundários, mas você tem que colocar qual é a referência e tudo mais. E se tiver informações de meio físico, se tiver informações de outros campos de atuação, você vai precisar de ter um outro profissional assinando junto com você. E esse profissional, devidamente também habilitado, emitindo a sua RT pelo seu conselho em específico. Aqui, a proposição, então, dos planos e programas de controle ambiental, volta à questão da ética e da responsabilidade. Então, são os programas de monitoramento daquelas condicionantes ambientais, podendo elaborar parte ou todo, e a questão da responsabilidade técnica é sempre bem importante em todo o contexto do estudo. Ressalvando que o PCA ele é um estudo que ele é aplicado tanto na questão, nos casos de EIA-RIMA, como nos casos do RCA. A gente costuma falar RCA-PCA, vocês vão ouvir muito, o RCA-PCA. Mas, no caso do EIA-RIMA, também é aplicado o PCA. Tanto o EIA-RIMA quanto o RCA,
eles são estudos que precedem ou a implantação do empreendimento, ou nos casos corretivos, quando o empreendimento já existe também, ele pode ser utilizado. E o plano de controle ambiental é o documento onde vão vir todas aquelas medidas que você colocou dentro do RCA ou do EIA-RIMA, aqui você vai estar apresentando o detalhamento delas. Então, se você sugeriu dentro do RCA ou do EIA-RIMA, por exemplo, a instalação de um sistema de tratamento de efluentes líquidos, né? Vai ser necessária a instalação de tratamentos. Aqui no PCA é o momento em que você vai estar apresentando o projeto, o detalhamento daquele sistema que você propôs. Bom, e aí nós vamos entrar em 3 estudos que são também muito falados no licenciamento, que é o PRAD, o inventário e o PTRF, que são em muitas vezes questionadas a atuação do biólogo nessas áreas. Vamos começar pelo PRAD. O PRAD é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas. Então, ele visa restaurar determinada área degradada em um ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo as condições mínimas de vida relacionado à flora, fauna, meio biótico e abiótico. Então, é realmente um projeto para recuperar uma área degradada que pode ter sido feita por algum acidente, natural ou antrópico, né? Ou oriundo de alguma atividade que foi passível de licenciamento. No PRAD, é colocado a proposição de métodos e técnicas para a recuperação dessa área. Só que, antes de você propor isso, da mesma forma, você vai ter que fazer um diagnóstico, você vai ter que conhecer essa situação, você vai ter que procurar ecossistemas de referência. Bom, eu vou recuperar uma área que está nessa bacia aqui. Ela vai se parecer com o quê quando ela estiver recuperada? É com aquela área vizinha? É com a área na subbacia? É com um outro estudo de casos que tem nas proximidades? Então, é importante você estudar, diagnosticar, entender quais foram os passivos que degradaram aquela área, para que você possa propor métodos e técnicas para a recuperação. Aí é do solo, das interações ecológicas, do restabelecimento da fauna. E o PRAD, além de todas essas técnicas, além de toda essa proposição de recuperação, você também tem que propor as questões do monitoramento. Como que você vai saber se os processos que você colocou estão sendo efetivamente realizados, ou estão sendo promovendo realmente aquela recuperação? Pode ser que no meio do caminho você precise de um ajuste. Então, você vai fazer uma reconsideração em cima daquilo para que o processo de melhoria seja garantida. E, novamente, você pode participar como coordenador, executor e supervisor. E aí, gente, isso aqui, se tem 3 legislações que o biólogo tem que andar com ela debaixo do braço, é a Resolução 227, que vai falar das áreas de atuação, a 350, que vai falar das formas de atuação no licenciamento ambiental, e a portaria CRBio 107. Porque essa daqui, ela fala exatamente sobre a competência do profissional biólogo em inventários florestais, PTRF, PRAD e atividades semelhantes e relacionadas à preservação do saneamento e melhoramento do meio ambiente. Essas são áreas muito questionadas, e a gente ouve direto profissionais que chegam colocando a seguinte questão: fui protocolar um relatório e o órgão ambiental não aceitou, porque precisava de uma outra RT que não fosse a do biólogo. E esse profissional voltou para trás. Nesse momento, é muito importante o profissional, sabendo da sua área de atuação, se colocar perante esse órgão ambiental, esse servidor que está nessa posição, e até mesmo, se for possível, pedir as medidas legais. Se for o caso, até chamar a polícia perante a legislação, pois você pode ter essa atribuição que é garantida por lei. Idem para o PTRF. O PTRF é o Projeto Técnico de Recuperação da Flora. É um projeto de mitigação do impacto que visa recompor a flora de determinada área, obedecendo à sua característica. O PTRF é um trabalho
incrivelmente intrínseco ao profissional biólogo, porque ele vai trabalhar tantas interações e a recuperação da flora associada ao tipo de vegetação, isso era do Cerrado, isso era da Mata Atlântica, isso era da Caatinga, que tipo de indivíduos arbóreos serão esses que vão ser plantados, quantos indivíduos vão ser plantados. Aqui, gente, não cabe árvore, é muito comum a gente ver em alguns PTRFs, quando chega uma fiscalização, ou quando a própria sociedade civil, que às vezes não tem tanto conhecimento técnico, vai olhar para uma recuperação, né, Bruce? Você olha para aquela, mas não plantou nenhuma árvore ali, é porque não era para plantar árvore ali. Ali é uma fisionomia de campo, não é para plantar árvore. O pessoal acha que a metodologia do PTRF é só plantio de árvore. Nós temos outras metodologias, né? Você tem a metodologia de nucleação, você tem, inclusive, a avaliação se aquele ambiente precisa de uma intervenção, ou se ele precisa apenas de um isolamento e haverá uma regeneração natural ali, você vai ter uma recuperação natural. Então, na verdade, no PTRF, você vai fazer essa análise. Você precisa fazer essa técnica. Existe a técnica da galhada, né, de você fazer a troca de solo, você colocar solo de outras áreas, fazer a raspagem, né, da serrapilheira. Então, você tem outras técnicas para adotar dentro do PTRF. E como o Tiago falou, às vezes é estranho a pessoa chegar lá, o leigo chegar lá e falar, mas você fez um trabalho aqui, mas não tem nada plantado, não tem nenhuma árvore aqui, né? Isso é muito comum, esse tipo de questionamento, e o profissional tem que estar pronto para defender o seu estudo. Afinal de contas, ele avaliou, diagnosticou e propôs um modelo de recuperação dessa flora compatível com o bioma, compatível com a bacia hidrográfica, compatível com as condições do entorno e dos ecossistemas que ele está estudando. Muito próximo aí do PTRF também está o inventário florestal, que também é sempre muito questionado. O biólogo pode fazer inventário florestal? Pode, o biólogo pode e deve fazer o inventário florestal conforme estabelecido na legislação. E se alguém te questionar, como o Bruce falou no início, quem fala o que você deve ou não deve fazer é o conselho. Então, se alguém te questionar, responda ou pergunte ao conselho. Não aceite simplesmente a questão, o biólogo não pode fazer isso, porque a gente sabe que existe reserva de mercado mesmo. Então, dessa forma, nós temos que nos posicionar devidamente frente a essas atuações. O inventário ele é um estudo que está, muitas vezes, associado à questão de supressão de vegetação, né? Ou seja, junto com o PUP simplificado, um plano de utilização pretendida, né? Ou um PUP, como eles falam, um PUP completo. Existe legislação, a 1905, né? A resolução 1905 que eu apresentei anteriormente, ela trata dessa... de quando você vai utilizar um inventário, né, o tamanho da área, se é uma área acima de 10 hectares, não lembro, né? Então, nós temos já todas as normas para isso aqui. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de processo, que a gente chama hoje aqui de DAIA, né, a Declaração... Documento autorizativo de intervenção ambiental. E aí você faz através desse estudo do inventário. E no inventário aí você vai propor o inventário, são aqueles estudos florísticos, fitossociológicos, e que aí o biólogo ele pode estar lá realmente no campo, medindo a árvore, identificando. Ele pode estar no escritório fazendo as relações volumétricas, os cálculos de IVI, os cálculos de dominância, de frequência. Ele pode estar na coordenação dessas equipes de campo que estão coletando os dados. Ele pode estar, juntamente com outros profissionais, fazendo o apoio técnico, fazendo toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento desses trabalhos. E aqui, a legislação, mais uma vez, nos pede responsabilidade técnica associada a esse trabalho. Então, quando você fala que em 1 hectare de floresta tem determinada volumetria, você tem toda a matemática, tem os cálculos para se fazer isso, e você está colocando o seu nome dizendo aquilo. E você vai ser questionado por aquilo, tendo que ter as devidas respostas dos estudos que foram feitos. Mais uma vez, eu ressalto aqui a questão da ética e da responsabilidade. A gente já viu em alguns casos aqui, profissional omitindo informação de uma determinada espécie, como, por exemplo, o IP, como as espécies que são protegidas por lei, o PEQI. E, então, aqui entra muito essa questão da ética e da sua
responsabilidade profissional em cima disso aqui. Se existe aquela espécie, você tem que colocar, você tem que manter isso aí, né? É uma coisa que a gente vem batendo muito em cima, a gente sabe como que está o Brasil hoje, como é que está essa situação toda, esses escândalos, então, que a gente comece dentro de casa, que a gente comece a trabalhar essa parte de ética e de responsabilidade profissional. E isso, gente, é uma questão que, se colocada na medida, colocada, explicada para o empreendedor, colocada de forma clara, objetiva, com proposições, com planos de ações, com planos de recuperação, isso é plenamente viável. A gente não precisa ficar com um receio, né, de, mas se eu colocar isso, ele nunca mais vai me contratar. Se o cara não te contratar por isso, que bom, vai ter outros 90 que vão te contratar, né? É dessa forma que a gente filtra mesmo o mercado, é dessa forma que a gente realmente consegue criar uma atmosfera do bem, colocando as questões claramente, objetivamente, profissionalmente e respondendo por elas. Aqui também as questões de monitoramento de fauna e flora, como o Bruce falou, é um amplo mercado também do biólogo, é aquela linha de ponta, linha de frente, onde o biólogo faz depois dos estudos de licenciamento, ele coloca os monitoramentos e executa esses monitoramentos, às vezes por 2 anos, por 3 anos, por 4 anos, dependendo da periodicidade que ele deixou lá no plano de controle ambiental. Quando ele estabeleceu no plano de controle ambiental um programa de monitoramento com determinada periodicidade, ele vai cumprir esse monitoramento. E nos termos de referência, a gente pode ver que existem diversos tipos de monitoramento, como, por exemplo, de atividades dentro do monitoramento: coordenação, proposição, elaboração de relatórios de monitoramento, resgate, salvamento e destinação de flora e fauna. São uma série de ações onde o biólogo pode estar nessa ponta desenvolvendo. Essa é uma área dentro do licenciamento que talvez esteja mais associada com a imagem do profissional biólogo, que é aquele biólogo de campo, é aquele que está fazendo a mastofauna, a herpeto, está fazendo a ornitofauna, a ictiofauna, entomofauna, né? A parte botânica, o inventariamento florístico, né? Então, eu acho que esse aqui talvez seja o campo inclusive um dos campos de maior atuação do profissional biólogo. Eu tenho colegas que atuam tanto na parte de execução, quer dizer, aquele que está no campo, aquele profissional que está, né, executando o seu monitoramento, o seu levantamento, como tem profissionais que trabalham na coordenação, né, e aí você tem que ter todo um conhecimento técnico de logística, né, de custos, fazer levantamento de custos, como que você vai fazer, o tempo de cada trabalho, onde que você vai alocar cada equipe de profissional, se eles vão ficar diretamente no ponto mais próximo, se vão ficar numa outra cidade, o deslocamento. Então, isso tudo necessita de ter um conhecimento técnico, né, para você fazer esse tipo de coordenação. E, além disso, você tem que ter um conhecimento de campo para você saber quais são os percalços, né? Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu não faço o campo, eu fico mais no escritório fazendo essa coordenação. Mas se eu não souber das dificuldades que o profissional tem em campo, eu não vou conseguir entender e não vou conseguir saber como que isso está, por que houve um atraso, por que houve algum problema, né, no campo. Então, é necessário realmente que o profissional tenha esse conhecimento técnico, né, para poder gerenciar essa equipe e saber. A gente sabe que várias vezes, né, principalmente em tempo de chuva, o cara fica agarrado, o carro atola, né, e aí você precisa de ter alternativas, né, dentro do trabalho, para que você não perca um trabalho inteiro dentro de um período chuvoso ou de algum problema que venha a ocorrer. Então, é necessário que você tenha um planejamento, lógico, né, e você tem que ter uma avaliação dos riscos daquele trabalho. Quais são os riscos e se eu já tenho o plano B já debaixo da manga para eu poder utilizar caso aconteça isso ou aquilo ali. E aqui está, então, aquele profissional de ponta, né? Aquele profissional, um excelente taxonomista, por exemplo, que conhece um grupo mais do que ninguém e faz os trabalhos de campo e faz a sua vida profissional toda com trabalho de campo. Não existe demérito nenhum nisso, pelo contrário, são só méritos de um grande profissional. O que nós estamos querendo dizer é que
não existe só essa atuação de ponta. O biólogo ele está em cada etapa dessa do licenciamento ambiental, desde a coordenação de um grande EIA-RIMA, que custa milhões de reais, que está ligado a todo o desenvolvimento do Brasil em grandes empreendimentos, a um contexto de um monitoramento de um grupo ameaçado, de extinção, qualquer. Todo esse leque de atuação, o biólogo é capaz de executar, com responsabilidade técnica, com ética e atuação. E aqui nós falamos desses principais estudos e desses principais formas de atuação, e isso aqui é só para lembrar para vocês que isso aqui cabe para diversos tipos de empreendimento, né, Bruce? Então, isso está desde uma pequena central hidrelétrica, de uma PCH, para uma agropecuária, para a questão de loteamento, para a questão de desenvolvimento urbano, para questões de mineração, para questões ligadas à dragagem, enfim, para a indústria, né? Então, existe na DN 74, que o Bruce citou, existe todos os empreendimentos passivos de licenciamento no Estado, ou não passivos, estão lá listados. Então, em todo esse leque de atuação, de atividades, o biólogo pode atuar dentro de cada pormenor desse que a gente explicou aqui um pouco. Né? Então, aqui, só ilustrando um pouco essa parte de atuação do profissional lá no campo, na ponta, no laboratório, coletando os dados, na recuperação de áreas degradadas, seja no campo, seja no laboratório, seja no escritório. O biólogo ele pode atuar, ele deve atuar, mas considerando principalmente a ética profissional, o seu juramento, a sua responsabilidade, e frente à sociedade, frente ao conselho, frente a todo esse ecossistema que a gente trabalha. Então, o campo de atuação do biólogo na área de licenciamento é muito amplo, existem diversas, eu me arrisco a dizer, centenas de oportunidades em cada área das áreas de atuação prevista na 227, que cabe a cada um de nós identificar a nossa vocação perante essas áreas e estudar, estar atento à legislação para poder atuar da melhor forma dentro do licenciamento ambiental. Eu acho que o profissional ele tem que ter em mente que todo o trabalho que a gente realiza dentro do licenciamento ambiental, né, o principal ponto de partida desse licenciamento é o desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem que lembrar do tripé do desenvolvimento sustentável. Né? Não adianta a gente pensar somente na parte ambiental, não adianta a gente pensar somente na parte financeira do empreendimento. A gente não pode pensar somente na parte socioeconômica, né? Na parte social do empreendimento. A gente tem que ter um balanceamento desses 3 pontos. Né? Então, ele tem que ser um empreendimento ambientalmente correto, ele tem que ser socialmente justo e economicamente viável. Nós temos que pensar pelo lado do empreendedor, nós temos que pensar pelo lado do meio ambiente e pelo lado da sociedade. Não adianta, se a gente tiver um peso maior para um dos lados, né, a gente vai desequilibrar essa balança e a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Né? O desenvolvimento é necessário, né? A gente tem uma população crescente, que demanda por mais matéria, que demanda por mais aço, né, água, demanda por mais recursos, e se a gente pensar somente para um lado, né, a gente não vai conseguir resolver nenhum dos problemas. Eu costumo falar o seguinte, que em qualquer tipo de empreendimento, né, ele é possível você fazer o licenciamento dele, desde que você atente para as questões financeiras do empreendedor, mas que você consiga equalizar com as questões ambientais. Causa impacto? Causa, mas o que a gente pode fazer para minimizar? O que a gente pode fazer para mitigar? Não tem jeito de mitigar? Bom, então nós vamos fazer para compensar. Né? Nós temos empreendimentos diversos aí que criam RPPNs, né, que criam reservas, que criam, que resguardam a vegetação, que resguardam o ecossistema de diversos ambientes. E a gente pergunta, se eles não tivessem criado isso, será que aquela reserva estaria hoje de pé?
né? Então, quer dizer, existe a responsabilidade dessas empresas em cuidar da parte ambiental. Elas estão causando dano? Estão, mas a gente precisa também pensar que esse dano é necessário para a população, né? Todos esses pesos a gente tem que colocar na balança para que a gente consiga fazer um processo de licenciamento. O objetivo desse processo de licenciamento, né, é trazer realmente a sustentabilidade, né, desde que a gente não pense, né, somente no empreendedor, ou que a gente não pense somente na parte ambiental, ou que a gente não pense somente na parte social. E só para finalizar, acho que tem uma questão também chave dentro disso, que o licenciamento ambiental, a resposta pode ser não. A resposta pode ser não. Nós temos um capítulo dentro do estudo que é o de alternativas locacionais, né? E, às vezes, a partir do estudo que nós estamos desenvolvendo, a gente chega à conclusão que a melhor alternativa locacional não é naquele local, é em outro. E aí cabe a nós também sinalizar essas questões para que o empreendedor tenha ciência, e se o empreendimento atender aos princípios que o Bruce colocou, ele pode se desenvolver, seja nesse ou seja num outro local. Ok? Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, muito obrigado, parabéns, as falas foram super interessantes, super provocativas, super esclarecedoras, né? E agora nós vamos dar realmente início à prática, né, que dá nome ao nosso evento, é o Papo com o Biólogo. Como hoje nós estamos conversando, estamos fazendo essa transmissão ao vivo, eu já começo aqui com uma pergunta de um colega nosso que é de longe, lá de Boa Vista, Roraima. É o Marcos Samuel, que foi uma dúvida que muita gente tem, muito profissional tem, muitos estudantes, quando estão no início do seu curso, tem. A gente fala muito, falou aqui no evento, mas é importante que a gente, de novo, repita. A pergunta é a seguinte: a atuação em licenciamento, ela é restrita a bacharéis ou também é aberta a licenciados? As duas habilitações, elas têm a mesma competência? Para o licenciamento ambiental, sim. Ambos os profissionais, licenciados e bacharéis, podem exercer as atividades para o licenciamento ambiental, desde que atenda aqueles pré-requisitos de devidamente diplomados, com a sua carga horária mínima, e consigam ter o registro da profissão para emissão da RT. A partir disso, o profissional pode atuar no licenciamento, sendo licenciado ou sendo bacharel. Pode falar. Eu tenho duas perguntas. Assim, eu senti falta de vocês dois terem falado sobre a paleontologia e a biogeografia, nessa parte de endemismos. E a outra pergunta é sobre o déficit de naturalistas que tem hoje em dias. Porque antigamente era História Natural o nome do curso, né? E com essa diversificação do curso agora, que é de Ciências Biológicas e Geologia. Uhum. Qual que é o seu nome? Flávio. Flávio, não dá tempo da gente citar e falar de todas as áreas e as disciplinas de estudo, né? Mas a disciplina que você citou, por exemplo, de biogeografia, é um estudo de caráter singular para alguns licenciamentos, para você estudar a questão da distribuição dessas espécies em determinado território. Em toda lista de espécies que você faz, você tem que destacar aquelas que são endêmicas, aquelas que são raras, aquelas que são ameaçadas de extinção, aquelas que possuem uma importância econômica para determinada região. Então, seja num estudo de herpeto, de ornito, de masto, de íctio, de êntomo ou de flora, ao profissional fazer aquela disciplina, aquele estudo e listar as suas espécies, uma de seus resultados tem que ser essa separação. Quais daquelas são espécies endêmicas? Esse endemismo, ele é local ou ele é regional? Esse endemismo pode ser prejudicado pela substituição num processo? Dentro da mineração é muito falado sobre as cangas ferruginosas, né? E as cangas são locais de alto endemismo. Só que
a mineração ela tem um caráter que às vezes é complicado, que é a questão da rigidez locacional e não de tanta alternativa. Então, por vezes, você pode ter um prejuízo àquele endemismo. Mas aí é necessário, como o Bruce colocou, as questões dos estudos de monitoramento, para ver, às vezes uma espécie é considerada endêmica em determinado local por falta de estudos. E isso já aconteceu em diversos licenciamentos. Quando você começa a ampliar os seus estudos, você começa a ver, opa, tem essa espécie aqui também, tem essa espécie aqui também. Então, você acaba que minimiza o grau de impacto para aquela espécie, descobrindo ela em outros locais. São estudos importantíssimos. Idem para a paleontologia, né, que também está muito ligado aos estudos agora para mineração, para cavidades, também está muito ligado. E o historiador natural, na verdade, hoje é muito ligado à questão hoje do taxonomista, né? Então, nós temos algumas faculdades que são especializadas na taxonomia de determinados grupos e que são profissionais fundamentais em qualquer estudo de licenciamento. Se você não tiver um taxonomista de determinados grupos que você vai estudar, é impossível você estudar aquele grupo. Então, realmente, tanto que o conselho ele admite o profissional o historiador natural, não é isso, Igor? Que não existe mais, mas a formação dele de historiador, ele é habilitado a ser registrado no conselho para poder emitir sua RT e desenvolver os seus estudos. Bem, agora eu tenho aqui um comentário e uma pergunta da Lucélia Guimarães, nossa colega lá de Tocantins, de Porto Nacional, né? O comentário dela, eu queria que vocês até frisassem também. Causam indignação os questionamentos sobre as competências dos biólogos. Em vez de pesquisar a legislação que regula a profissão, nós ficamos nos baseando em achismos, foi o que foi dito aqui. Então, seria bom vocês comentarem e reforçarem isso. E a pergunta dela é como é que funciona a questão do apoio técnico, em que caso podemos atuar no apoio técnico? Eu acho que tem a ver com aquela resolução, aquela legislação que vocês explicaram aí. Bom, fazendo comentário com relação à competência profissional, né, realmente, como a gente ressaltou na apresentação, é uma das questões que acontece demais. O profissional mesmo, o biólogo, foi uma dos motivos da gente ter colocado no início da apresentação, né, e ter ressaltado a importância do profissional conhecer a sua própria legislação, porque ele fica no achismo. É claro que existem algumas atuações que não estão descritas na nossa legislação, né? Uma delas, por exemplo, uma colega minha, outro dia, veio me perguntar com relação à acupuntura em animais, se o biólogo era legalmente habilitado a isso, né? Então, assim, existem diversas atividades e vão surgir novas atividades, né, porque o mercado é dinâmico e à medida que vai aparecendo novas leis e tudo, vão aparecendo também novos campos de atuação. Então, na nossa legislação, ela fala, né, ela tem uma listagem bem ampla, como o Tiago falou, são 88 áreas de atuação. E cabe ao profissional sempre buscar dentro da sua lei o que é passível, né, o que lhe cabe dentro dessas atividades. Se houver qualquer dúvida, o conselho está aí para isso, né? É feita uma consulta, se for necessário a gente faz uma consulta para o CFBio, né, mas isso aí a gente não pode trabalhar no achismo e nem do que os outros nos dizem, né? A segunda questão que ela falou é com relação ao apoio técnico, né? A Lucélia perguntou. Eu vou dar um exemplo meu, né? Mesmo antes da minha formação, eu trabalhei e vim trabalhando desde 98, eu trabalhei sempre com a parte de licenciamento ambiental, né? Na época como estudante, né? Estagiário. E depois da minha formação,
né, em 2001, eu comecei a atuar dentro desse licenciamento. Eu já tinha, né, uma bagagem, já tinha o conhecimento. Entretanto, as minhas primeiras ARTs, eu sempre tirei como apoio técnico. O que é o apoio técnico? Na verdade, você vai dar um suporte. Eu não ia a campo, né, mas eu fazia toda a parte de controle das equipes. Você vai recebendo os relatórios, você vai dando suporte na revisão dos relatórios, você vai obtendo as informações necessárias para a composição do EIA, né? Mas a minha responsabilidade técnica dentro do estudo era realmente como um apoio técnico. E aí, como o Tiago falou, é muito importante você detalhar na sua ART tudo aquilo que você está fazendo, porque isso vai te dar uma carga, vai te dar uma bagagem na hora de você tirar o seu acervo técnico. Se você precisar participar de uma licitação em que te exija conhecimento numa determinada área, alguma coisa, essa descrição que você faz, né, esse texto que você faz dentro da sua ART, é aquilo que vai te dar um respaldo futuramente para qualquer tipo de atividade que você queira exercer. Então, é importante você descrever, mesmo com uma ART de apoio técnico, você descrever as atividades, as ações que você está executando dentro do estudo. Só complementar, a FAPEMIG, por exemplo, ela tem uma categoria de bolsas que chama bolsa, são as BATs, BAT 1, BAT 2, que são exatamente bolsas de apoio técnico. É para aquele profissional que é formado, ele ainda não tem experiência, mas está no seu primeiro ano. Então, é uma bolsa com um valor um pouco abaixo da bolsa, por exemplo, do mestre, mas que está entre o graduado e o mestre. Então, e ainda, se não me engano, são 3 gradações dentro das bolsas BAT. BAT 1, BAT 2 e BAT 3. No site da FAPEMIG tem a descrição desse apoio técnico também bem interessante. E só também para a gente ressaltar a questão da competência do biólogo. Gente, não aceita simplesmente o que os outros falam. Se chegarem a barrar algum protocolo, algum estudo, questionário a vocês, o biólogo tem que se posicionar e ponto. Se posicione. Se te recusarem a protocolar um estudo, chama a polícia. Chama a polícia, pega uma testemunha, coloca, faz um BO, porque é só assim que a gente vai movimentar, porque nós não vamos ficar citando outros conselhos, mas a gente sabe como os conselhos que são fortes, se colocam, se consolidam, eles agem. E o biólogo ele também tem que agir dessa forma. Usando um pouco a expressão, é sair da casca. Sabe? Nós temos que sair da casca e nos posicionar. Só assim que realmente o biólogo vai ser colocado e ser respeitado dentro do âmbito da sua atuação. Você. Boa noite, meu nome é Bernardo, e eu achei que a sua colocação sobre a RT, eu trabalho com consultoria no licenciamento, né, e acho muito importante realmente a questão da RT e do preenchimento correto dela. E, na verdade, é um comentário, e eu queria que vocês também comentassem sobre isso, que eu acho que, recentemente, a gente teve uma mudança no sistema, né, da RT, e, ao meu ver, ele não ficou melhor. Eu acho que a gente tem... eu procuro detalhar o máximo possível, mas eu acho que alguns campos não permitem que a gente faça esse detalhamento da melhor forma, porque ele tem uma restrição de caracteres e também porque eu acho que poderia haver um direcionamento em alguns casos. Então, por exemplo, na RT que você vai preencher para um trabalho de consultoria ambiental, eu imagino que talvez pudesse ter um tipo de seleção que você já selecionasse o tipo de trabalho que você está atuando, né? E aí, dentro daquilo, você, naquele campo de descrição mais extenso, você especificasse o que você está fazendo dentro daquele trabalho, né? Então, acho importante essa caracterização, mas eu acho que, muitas vezes, o biólogo, mesmo que tenha experiência, às vezes fica um pouco perdido no preenchimento da RT, que é um campo tão importante, né? Justamente porque é aquilo que vai te dar você está colocando a sua assinatura naquilo ali, né? Como é que você chama? Bernardo. Concordo com você, Bernardo. Eu acho que nós já tivemos uma mudança, saímos da RT de papel,
para a RT digital, né? Mas a gente ainda precisa melhorar muito, né? Nós estamos um pouco restritos a uma questão talvez legal, ou uma questão talvez inclusive de ser resolvida com o nosso Conselho Federal. Nós precisamos equalizar isso, né? Realmente as áreas de atuação também a gente precisa, ao meu ver, a gente precisa fazer uma revisão disso aí, né? Mas eu acho que o Gladstone inclusive tem mais detalhamento. O Gladstone foi presidente do Conselho, hoje ele está na diretoria, mas primeiro, muita coisa foi falada aqui sobre a questão da RT, né? Eu acho que a grande evolução realmente aconteceu com a 227, porque a 227 ela deu os nortes, deu todas as áreas de atuação do biólogo. Então, ali, o biólogo já pode colocar uma área de atuação. Aí vem o segundo ponto, dentro daquela área, o que ele pode atuar. Então, nesse ponto, nós realmente temos aí muito a evoluir, muito a melhorar. Agora, a dificuldade maior é a seguinte, é que todo mundo sabe que o Conselho, ele olha os biólogos de toda a sua jurisdição. E biólogos de outra jurisdição podem também atuar aqui. E imaginem bem as diferentes nomenclaturas que aparecem e, às vezes, elas são regionais, são de uma prefeitura, são de um estado. Então, como que nós vamos trazer toda aquela peculiaridade regional para um órgão que atua em nível, né, macro? Essa é a grande dificuldade. Agora, temos que evoluir, muita coisa já melhorou, mas isso só vai acontecer quando nós tivermos, dentro de toda a categoria, uma bagagem, onde a gente vai conseguir entender, olha, isso aqui para mim, surgiu em Goiás um dia um termo, um modelo de licenciamento, uma coisa completamente diferente. Por quê? Aquele modelo somente engenheiros poderiam fazer. Eles criaram a nomenclatura lá e falaram que aquele tipo de licenciamento teria que ser tipo de engenheiro. Então, essa diferença regional e essas estratégias todas, elas são difíceis de a gente tentar acompanhar. Lembrando que a gente trabalha para todo o Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente tem em mente, tem que melhorar, e essas sugestões, elas são fundamentais que elas cheguem, que a gente tenha essa reverberação dos profissionais, para que a gente possa levar isso para o Conselho Federal, para que a gente consiga aumentar num grupo maior e pensar numa coisa que possa ser uniforme e funcionar mais em termos de Brasil. Eu acho que é a questão da parametrização, né? Quanto mais parametrizado, nesse sentido, poderia ser melhor. Mas aí, eu acho que a consideração é para a gente não perder as peculiaridades regionais, né? Que é interessante. Mas eu também concordo que o sistema ele tem que evoluir, várias questões. A gente tem trabalhado isso aqui dentro do Conselho, né? Para tentar colocar um sistema mais moderno, um sistema web mais cognitivo, vamos dizer assim. Agora, fazendo uma outra parte, eu acho interessante que, comparado a alguns outros sistemas, o nosso sistema é muito bom. O nosso sistema, por mais que ele ainda não seja de uma plataforma web de última geração, você tira uma declaração de regularidade muito fácil, você tira uma RT muito fácil, ao você fazer o pagamento, com 2 dias essa RT já está colocada, você hoje tem uma facilidade para tirar um acervo técnico. Eu que, né, no nosso escritório, nós temos arquiteto, nós temos engenheiro, temos geógrafo, então a gente vê todos os outros conselhos. Eu vejo que o sistema do CRBio, às vezes ele é mais dinâmico do que os outros. Por os outros quererem abarcar coisas demais, eles ficam duros, às vezes, para você fazer uma retificação de uma RT, para você fazer uma baixa de uma RT, acabou o serviço, eu vou fazer uma baixa da RT para que essa RT possa ir para o meu acervo. Então, hoje eu vejo que o nosso sistema ele tem, por esse lado, essas facilidades, mas eu concordo que, em termos de plataforma web, ele ainda tem muito a evoluir. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel. Primeiramente, eu queria parabenizar o Conselho pelo bate-papo, pela conversa,
por essas informações esclarecedoras em relação para a gente que atua, que milita na área, que é formado. Na verdade, é uma reflexão que eu queria colocar aqui, e nessa linha, realmente, eu acho que nós, como biólogos, que atuamos, que militamos, nós não podemos também ficar à mercê da formação de outros profissionais que, muitas vezes, no momento do licenciamento ambiental, chega lá e questiona o nosso papel, questiona a nossa competência e, muitas vezes, o próprio gestor público concursado que está na Supran chega e fala que nós não temos habilitação nem capacidade para isso. Então, é igual nessa linha, nesse pensamento, nesse posicionamento, que nós temos que nos colocar, entendeu? Nós temos que demonstrar que temos conhecimento técnico, conhecimento científico e, principalmente, o embasamento legal que o Conselho nos dá, que as resoluções do Conselho nos dão e que a legislação em vigor nos dão. Então, assim, eu acho que nós temos que realmente, quando chegar, que apesar que as Suprans regionais e o processo de licenciamento em Minas é um gargalo, falta técnico, falta agilidade, muitas vezes tem processos que ficam assim, alongando lá, entendeu? A gente exigir e cobrar a nossa valorização profissional em relação a isso. Então, realmente, a questão nossa é a gente se posicionar, se colocar, ser solidário com nossos colegas, principalmente nos momentos de dificuldade nos órgãos públicos, entendeu? E incentivar essa questão, inclusive no aspecto legal, fazer a denúncia e, se for no último caso, fazer o boletim de ocorrência, sim, e levar nas últimas instâncias aquele servidor público que não nos habilita ou nos qualifica no balcão. Isso que é fundamental. Então, é uma reflexão, um posicionamento que eu quero deixar claro aqui e até um incentivo aos outros colegas nossos para se posicionar em relação a isso, ok? Muito obrigado e parabéns novamente. O Gabriel, nós sabemos, né, que o Estado ele tem uma certa deficiência na questão do licenciamento ambiental. A gente espera que algumas melhorias sejam feitas aí para frente. A gente está vendo, né, a mudança de legislação, a própria DN 74 está em revisão, né? A informação que nós temos aqui está para sair, mas esse está para sair está desde o início do ano, então vamos aguardar, vamos ser otimistas e torcer para que saia uma revisão da DN 74. Como o Conselho, né, tem feito, o que o Conselho tem feito com relação a isso? Primeiro que o Conselho ele tem o papel de defender a profissão bióloga, então, sempre que há qualquer problema, a gente sempre fala para trazer isso aqui para o Conselho para que sejam adotadas as medidas. Nós temos, no nosso plano de ação da atual gestão, uma das ações que nós colocamos foi realmente uma proximidade com os órgãos ambientais. Nós já fizemos reuniões na SEMAD, né, buscando essa proximidade, inclusive uma participação maior do Conselho dentro do órgão ambiental, né, e sempre que possível a gente faz, né, toda a publicação nossa, a gente também encaminha aos órgãos ambientais, sempre que necessário, como foi o caso, né, da nossa portaria do CRBio com relação ao inventário, PRAD, PTRF. Então, a gente está buscando, na verdade, esse maior contato com o órgão e, claro, para levar a informação para que não haja uma ilegalidade, né, dos servidores públicos com relação a isso. Então, a gente está buscando realmente uma relação mais amigável, uma relação. Mas, claro que qualquer coisa que fuja do que está previsto na lei, nós temos que adotar as medidas cabíveis. Boa noite, meu nome é Hebe, e eu gostaria de saber sobre a execução, né, se nós biólogos podemos executar, por exemplo, no meio do mato, no meio do campo, assim, se a gente pode executar, né, se a gente está habilitado a isso. Executar o quê? Executar o quê? A execução na área de um serviço, na área de pesquisa, se a gente pode executar a pesquisa. Heber. Isso. Heber, perfeito. Podemos executar a pesquisa, podemos chegar no campo, nós estamos capacitados e habilitados tanto para coordenação, elaboração e execução. Então, isso é a prática no campo. Nós estamos habilitados para as coletas de fauna, de flora, medição de vazão de água, avaliação de estado de degradação. Nós estamos habilitados para fazer os trabalhos de campo, relatórios, laudos, auditorias,
tanto execução, como coordenação, como direção. Enfim, nós temos essa questão bem resguardada na nossa legislação. Boa noite, eu sou Laís, bióloga, eu sou especialista em geoprocessamento e também fiz o mestrado em modelagem espacial. E eu queria mais era fazer um comentário e ressaltar a importância dessa atuação do biólogo. Antes de eu fazer essa especialização, eu me assegurei que eu poderia atuar, e a gente está assegurada dentro das resoluções, tanto a 287 e a 350, e ressalta a importância de cada biólogo, assim, de procurar saber mesmo o que pode ou não fazer. E ressaltar para o Conselho essas melhorias da RT. Eu desenvolvo esse trabalho já há um tempo na consultoria, no licenciamento ambiental, mas eu sempre tenho dificuldade de preencher minha RT e, às vezes, vem muita indagação da própria fiscalização, né? Mas isso já é um diálogo que vem tendo, junto até com o Conselho Regional, o Conselho Federal, e isso pode ser melhorado para ter um campo lá para a gente preencher. Porque, atualmente, o que a gente tem? A gente tem diversos programas de pós-graduação, de mestrado, de especialização, onde nessa área de geociências, onde tem inúmeros biólogos, tem disciplinas diversas nesse campo de conhecimento. Hoje mesmo eu estava vendo o simpósio que vai ser realizado em BH de Biologia da Conservação. Pelo menos, rapidamente, que eu olhei, pelo menos 3 minicursos são nessa área da geotecnologia, e o avanço está sendo rápido, e o biólogo tem atuação para isso, tem competência, né? Hoje, atualmente, também tem diversos editais de órgãos públicos, IEF e ICMBio, que, como requisito, exige um biólogo com especialização em geoprocessamento, com modelagem espacial. Então, é mais ressaltar essa importância mesmo. Muito bem lembrado, Laís, a questão do geoprocessamento, a área fundamental, né, de atuação do biólogo, e aí também tudo a ver com a questão que o amigo aqui perguntou sobre as questões de biogeografia, os estudos de distribuição de espécies, esses programas do Maxent, os estudos, né, que são aí em cada momento essenciais no desenvolvimento dos estudos para o licenciamento ambiental, né? Muito bem lembrado. Bom, seguinte, a demanda de geoprocessamento como área de atuação do biólogo, ela já foi encaminhada pelo regional ao CFBio, então está em análise. O nosso sonho, aliás, inclusive já façam propaganda, todo mundo quando for embora tem que levar esse folderzinho, está ali na saída, né? Que tem a 227, tem várias orientações aqui. A nossa intenção é que aqui esteja também, entre as 87 áreas de atuação, o geoprocessamento, aplicado à biodiversidade, aplicado à saúde, né? Essa demanda está em análise junto ao nosso Conselho Federal. Tá? Eu queria só aproveitar e passar uma pergunta aqui, olha, vou pedir mais agilidade nas respostas, né? Porque tem várias perguntas aqui de gente de fora e aqui do auditório também, do Leandro Lima, de Araxá. Ele gostaria que abordasse a atuação no gerenciamento de recursos hídricos, principalmente na elaboração de processos de outorga e inventário florestal. Apesar de respaldo legal, sempre há questionamento por parte dos analistas ambientais em Minas Gerais. É o problema da recursos hídricos e outorga. Nós temos uma portaria, o Igor está aqui? Uma portaria, né, que estabelece a competência do profissional biólogo na elaboração dos estudos de outorga, né? Claro que a gente não pode fazer determinadas atividades que são, né, inerentes às outorgas, como, por exemplo, outorgas de água subterrânea, você tem que ter teste de bombeamento, são serviços que não são da competência do profissional biólogo. Entretanto, o biólogo pode assinar processos de renovação de outorga, né, processos de outorga de água de poço, desde que ele tenha também a RT do profissional que fez o teste de bombeamento, né? Então, ele pode ser o responsável técnico, sim, tá? Mas existe algumas limitações para isso aí. Mas, em suma, nós podemos fazer, sim, o processo de outorga e nós temos respaldo para isso. Com relação ao inventário, que o Tiago colocou, né, nós temos também a portaria que nos dá esse respaldo para se fazer o inventário. O questionamento existe, né, como nós colocamos, são pontos que realmente são questionados pelos profissionais que estão
na análise, né, pelos servidores que estão fazendo essa análise aí, mas cabe a nós, profissionais biólogos, né, demonstrar para eles que nós temos a competência, se for o caso, levar a legislação, levar o que for necessário para isso aí. Se não for acatado, seja através do processo de inventário ou processo de outorga, né, tem que ser acionado o conselho, tem que ser acionado, né, todas as vias legais para que você tenha essa efetividade, porque o embasamento legal nós temos para isso aí. Ah, sim. O Rodrigo está lembrando aqui, né, você tem que ter a recusa formalizada. Então, não é simplesmente ele falar que não aceita nem nada. Você tem que pedir para ele um documento de que ele não está aceitando aquele seu documento, né, e por que ele não está aceitando. Eu vou pedir licença para o Cléber só um pouquinho aqui, porque chegou uma pergunta aqui do Bruno Ferreira de Pouso Alegre que vai exatamente a isso aí. Caso o biólogo seja questionado pelo órgão, qual legislação devo apresentar? Essa 3 legislações básicas, Bruno, que o biólogo tem que andar com ela debaixo do braço. Resolução CFBio 227, Resolução CFBio 350 e Portaria CRBio 04-107 de 2014. São áreas de atuação do biólogo, formas de atuação e a questão de atuação em PRAD, PTRF e inventário. Essas 3 legislações andam debaixo do braço. E como o colega ali colocou, se alguém se recusar a receber algum documento, que ele formalize isso. Formalize que ele recusou e o porquê da recusa. Porque isso daí é a base para um processo que ou o profissional ou o conselho pode lidar com esse servidor. Boa noite, meu nome é Cleverson. Eu queria parabenizar pela palestra e todo mundo do CRB. E minha pergunta é a seguinte, o que já vem me incomodando tem muito tempo, desde a época que eu fiz graduação e fiz pós em licenciamento também, é a questão da recuperação das áreas degradadas com espécie exótica. No caso de mineradora que coloca com eucalipto, né? Quem sempre está vendo aí. E se nessa parte tem alguma lei que exige o manejo dessas espécies exóticas para essa parte só de recuperar só com espécie exótica, não com as espécies nativas que tinham ali antes. Se existe alguma lei para isso. Cleverson, ótima questão. Questão de PRADs e recuperação. Bom, vamos lá. Hoje, o Código Florestal, né, federal, e aí em reflexo nosso mineiro, permite a utilização de espécies exóticas para a recuperação de algumas áreas. Bom, e aí a gente entra na questão de ética, bom senso, entra em várias questões. Idealmente, as recuperações têm que ser feitas com espécies nativas da região, com atração para avifauna, ok. Só que em determinados momentos você precisa de um grau de agressividade para você ter cobertura de solo que espécies nativas não vão te propiciar. Então você pode fazer mão do uso de espécies exóticas, mas não de espécies exóticas que também vão dominar a paisagem e vão substituir as nativas. Se você tiver de fazer um uso de um sistema agroflorestal, se você tiver que fazer o uso como quando você vai fazer a recuperação de APP, você botar algumas espécies também para você ter rendimento econômico de APP ou de reserva legal, para você ter aproveitamento econômico, ok. O que não pode é você usar uma espécie onde aquela espécie vai ter uma dominância sobre as espécies nativas. Você pode fazer mão de algumas estratégias para que aquilo favoreça o seu processo de recuperação num primeiro momento, mas prevendo posteriormente manejo dessa espécie e a substituição gradual pelas espécies nativas para que a paisagem retorne ao ecossistema original. Bom, boa noite a todos. Eu sou biólogo também, eu trabalho no IF, então eu só estava colocando aqui para o Bruce, que eu não sei a pergunta em relação a outros estados, mas existe a lei sobre processo administrativo. Então, a recusa do servidor ela tem que ser motivada. E para ser motivada e para vocês terem a legalidade disso, solicite a motivação por escrito. Tá? O número da lei é 14.184 do Estado de Minas Gerais. Não sei quanto às outras. Posso fazer? Boa noite a todos, eu sou estagiário do IF. O meu seria mais uma dúvida mesmo, né? Acho que para os estudantes vale a pena. Eu queria a gente está falando de licenciamento, inventário o tempo todo, eu queria uma maior diferença entre os dois.
E qual uma consequência de não uma autorização de um inventário ou de um licenciamento? O que isso poderia ocasionar? A diferença do licenciamento para o inventário florestal? Isso, a diferença entre os dois. Tá, o licenciamento você está fazendo um processo administrativo para regularização daquela atividade, seja industrial, seja agro-silvopastoril, tá? Onde você vai ter os estudos ambientais, o RADA, o EIA-RIMA, o RCA, o PCA. Tá? Na questão do inventário florestal, na verdade, é um procedimento, quando a gente fala do inventário florestal, é um procedimento que você, principalmente para o IEF, você vai requerer supressão de vegetação ou intervenção em determinada área e você precisa fazer esse inventário. O inventário florístico, você vai identificar aquelas espécies que vão sofrer a intervenção, né? Você identifica tanto as espécies, CAP, você vai fazer todo o volume, né, daquela área e pode ser, inclusive, o inventário pode ser um dos itens que estejam fazendo parte do processo de licenciamento. No licenciamento, você pode estar regularizando aquela atividade, você pode estar fazendo o processo de outorga, regularizando o recurso hídrico, como você pode estar regularizando também uma intervenção ambiental, né, na flora, através de um inventário. E qual a consequência de uma não autorização de inventário ou um licenciamento? Principalmente para um inventário na questão empresarial. Tá. A não autorização do inventário significa que você não pode intervir naquela área, você não tem autorização para intervir naquela área. Mas Nós qual temos a consequência disso? O empreendedor não vai poder executar, que ele vai ter que achar uma outra alternativa. Mas Ou isso seja, é burlado muitas vezes, né? você fala como? Da questão do empreendedor, muitas vezes isso é burlado. Olha, a questão do empreendedor burlar, isso acontece em todos os campos, não só na parte do inventário florestal, como acontece em várias outras áreas. Outorgas, né? Ele tira uma outorga para uma vazão, ele pode estar captando uma outra vazão diferente. O que deve ser intensificado, tanto pelo Estado, pela polícia, né, pelos fiscais, é realmente a identificação dessas falhas, né? Ou que o sistema mude, porque eu acho que o nosso sistema de licenciamento ainda é muito falho e muito frágil, ele peca nessas questões, né? Ele te licencia, ele te exige te coloca uma dificuldade ou te exige uma série de informações e de estudos para você fazer o licenciamento, entretanto, o acompanhamento daquela atividade é fraco. Depois que ele obtém a licença, né, a fiscalização se aquilo está sendo cumprido realmente é fraco. E isso acontece no âmbito do licenciamento, quanto no âmbito da intervenção. Acontece, sim, dele ter o inventário dele negado, quer dizer, o pedido dele não é o inventário, mas seria o pedido de intervenção ambiental negado, a DAIA dele é negada, e aí pode acontecer dele fazer uma supressão ilegal, então acho que cabe a aplicação da nossa legislação, né? A gente tem uma legislação muito rica, a nossa legislação, acho que ela é muito detalhista, eu particularmente acho que não precisaria ser tanto assim, eu sou a favor de uma legislação talvez, né, mais simplista, mas, enfim, eu acho que a aplicação da lei é que deve ser intensificada realmente para essas questões. Só talvez o que a Isabel, na verdade, trabalha com a gente lá no IEF, ela trabalha na gerência de projetos e pesquisas, onde eu trabalho, e talvez o que ela tenha, lógico, tem um inventário florestal, mas a gente tem autorização para inventariamento para compor o estudo de impacto ambiental, quem autoriza é o IEF, entende? Então, mesmo quando você vai fazer o estudo de impacto ambiental, você tem que ter autorização para a coleta de fauna, por exemplo, entende? E isso é importante. Isso hoje no Estado é um pouco confuso, até uma coisa que a gente tem debatido no Conselho, é que quem faz hoje até quero debater com vocês mais para frente, mas quem faz é o IEF, mas a SEMAD estuda faz o licenciamento em si e avalia o estudo de impacto ambiental. Bem, só dando alguns recados aqui, né? O Bruno Ferreira, lá de Pouso Alegre, ele faz uma pergunta aqui muito interessante sobre mapas de caracterização de área, até quando o biólogo pode fazer. Bruno, nós vamos te encaminhar a resposta, tá? Na página do Face ou então por e-mail. O Leandro Lima, ele faz um questionamento, de Araxá, ele faz um questionamento muito interessante sobre a questão do modo de preenchimento da ART, né? Você vai ter a sua resposta também por e-mail,
É um questionamento muito interessante que tem a ver com a forma de alimentar o sistema. Tá? Então, em vez de... Ele questiona, por que eu trabalho com gestão ambiental e eu tenho que colocar ecologia? Você vai ser respondido e isso aí é uma questão que a gente já sabe que tem que ser melhorada. E o Vinícius Feitosa, de Juazeiro, ele queria que a gente comentasse sobre as bolsas para recém-formados. O que foi falado aqui foi de Minas Gerais, né? Nós vamos responder para você também, viu, Vinícius? Como é que funciona aqui em Minas Gerais. Vamos torcer para ir em Juazeiro. Tem uma FAPEMIG, de Pernambuco, né? Que possa te ajudar nisso também. Bem, o nosso tempo, né? Está encerrado. Eu gostaria de agradecer muito a presença, né, do Tiago, do Bruce, né, da plateia, de todo mundo que participou com a gente aí nessa interação e já convidar vocês para os próximos eventos e que também, se vocês tiverem alguma sugestão de algum evento, algum assunto que seja interessante da gente trazer especialistas aqui para conversar, para trocar, para interagir. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo dessa nossa gestão. Ética e ação é fazer cada vez mais um número maior de papos com biólogo. Tá? Muito obrigado e boa noite a todos.